pessoal, galera, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre microfones. Eu vou tentar trazer aqui para vocês vários tipos de microfones para vocês terem em mente de como que vocês podem fazer para comprar o microfone que seja mais ideal para vocês, beleza? Então, pessoal, é importante a gente começar falando que existem alguns tipos e características de microfones diferentes. Eu fiz um roteirinho aqui para mim seguir para vocês aqui, então não repare se vez ou outra eu ficar olhando aqui para baixo, que é porque eu não me perder aqui fazendo a sequência de uma forma que fique bem claro para vocês e simples de fácil compreensão. Bom, pessoal, existem vários tipos de microfone e vários tipos de captações diferentes, tá? A gente tem os microfones que captam em todas as direções, né? 360 graus. Nós temos microfones que tendem a captar mais diretamente direcionais, e nós temos microfones que são bidirecionais, que captam em duas ou mais direções, né? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns tipos de microfones que nós temos, que nós possuímos, que são os microfones mais comuns assim que vocês vão achar aí pelas andanças de vocês no áudio. Bom, de cara você tem o microfone cardioide, o super ou hipercardioide e os microfones omnidirecionais, né? Geralmente os microfones eles vão se enquadrar dentro desse grupo de microfones que eu falei para vocês, né? A gente ainda tem aí os figura 8 e o shotgun, né? Que são outras características, mas nas igrejas vocês vão lidar 90% da vida de vocês com ou microfone cardioide, ou um super ou hipercardioide, ou microfones omnidirecionais, que são os microfones que eu acredito que todos vocês aí mais usam, né? Então, começando com o microfone cardioide, qual é a principal característica do microfone cardioide? Que é um D, tá? Bom, vou desenhar um microfonezinho aqui para vocês, tá? Vou desenhar um microfonezinho aqui. Fazer aqui a bolinha de sorvete, tá? Esse aqui é o microfone da gente, tá? Que é o liga e desliga. Bom, pessoal, imaginando que aqui você está segurando o microfone aqui, ele vai captar o microfone cardioide, ele tende a captar nessa área que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Aqui é um coração de cabeça para baixo, né? Então por isso que é chamado de cardioide, né? Então, o microfone cardioide, se você olhar bem a figura aqui, ele tende a captar mais no eixo onde ele tá aqui no microfone, né? Deixa eu pegar aqui para vocês um exemplo. Tá aqui o meu microfonezinho de guerra, o SM58, tá até amassadinho o bichinho aqui, já dá tanta queda nele, coitado. Então, um microfone cardioide, igual esse aqui, ó, esse SM58 que vocês estão vendo aqui, ele tende a captar mais no eixo aqui, né? Então, se vocês forem olhar aqui, é como se eu estivesse falando com o microfone aqui, ó, e ele vai captar diretamente aqui nesse eixo, tá? E a figura, deixa eu ver se esse aqui tem, nem tem aqui, mas geralmente na caixa, no manual, vocês vão ver essa figurinha do cardioide. Quer dizer o quê? Que ele capta bem aqui nessa região, tá? Ele tende a captar bem aqui, porém nessa região de baixo aqui, ele tende a rejeitar o som. Então se eu falar aqui, ó, ele tende a rejeitar. Aqui ele vai captar muito bem o som. Como vocês podem perceber, vocês vão perceber aí se vocês fizerem esse tipo de experiência, né? Botando aqui do lado, a gente vai para um outro segmento de microfone, que são os super ou hipercardioide. O super ou hipercardioide, eles tendem a fazer aqui de novo o microfonezinho aqui para vocês. Vou fazer o microfonezinho aqui. Aqui o logo dele, tá? E ele tende a captar assim, ó. E ele tem uma leve captação nessa área aqui.
Então, se vocês forem olhar a figura do super cardioide, o supercardioide, ele tende a rejeitar mais ainda as interações com a lateral dele e tende a ser bem mais direcional do que o cardioide normal. Só que como não existe almoço grátis, né, pessoal? Vocês podem ver, ele tende a ter uma pequena captação no ângulo de 180 graus aqui. Então ele capta um pouco na parte traseira dele, tá? Então o que eu indicaria aqui? O hipercardioide, pessoal, ele afigura um pouquinho diferente. Ele capta um pouquinho mais fechado que esse aqui, tá? Deixa eu fazer aqui de novo o microfone. Ele capta um pouquinho mais fechado aqui, assim, ó. Mas ele capta maior, a captação um pouquinho maior também no fundo dele, tá? Então, se você pegar o hipercardioide ou o supercardioide, eles tendem a rejeitar mais aqui no ângulo lateral deles, tá? E eles captam bem no eixo, porém eles captam um pouco também na parte do fundo aqui do microfone. Então, aqui só aqui nessas figuras aqui que eu mostrei para vocês, como é que já dá para vocês terem uma noção de uma situação de aplicação dos microfones. Então, se você possui na sua igreja os monitores e ficam nessa disposição, vou botar uma caixinha aqui, ó. Aqui tá uma caixinha apontando para cá, uma outra caixinha apontando para cá, para essa área, ou uma outra aqui central no meio apontando para cá. Então, no microfone cardioide você não vai ter problema de sobrealimentação, tá? A famosa microfonia. Você não vai ter essas caixas aqui interagindo diretamente com a cápsula do microfone. Elas vão estar apontadas diretamente para a área de maior rejeição do microfone. Seria como se eu tivesse aqui com o microfone normal e na minha frente, logo aqui embaixo, nos meus pés, tivesse um monitor apontado para mim, de retorno, tá, pessoal? Então esse microfone, esse retorno que está apontado no microfone, ele vai estar apontando para a área de maior rejeição do meu microfone. A gente sabe que ele capta muito aqui no eixo dele, tá? Então, se ele rejeita muito som aqui, eu posso encher de monitor aqui na minha frente, que a chance de acontecer alguma microfonia por a realimentação do microfone vai ser muito baixa, tá? Em contrapartida, se você estiver utilizando um supercardioide ou ficou feia essa figura aqui, né? Mas mais ou menos assim mesmo, pessoal. Mais ou menos assim, ela é mais fechadinha aqui assim. Ou um hipercardioide. O que você acha que vai acontecer se você colocar um monitor no eixo aqui do microfone, no fundo do microfone? Você tem uma grande chance de você ter microfonia, porque como a gente viu ali, ó, o microfone super ou hipercardioide, ele capta tanto aqui em cima no eixo, né? Ele tende a aceitar mais som aqui, porém ele tem alguma captação também, alguma parte dele capta nessa direção também. Então, se eu apontar o monitor aqui de frente para mim, aqui no meu fundo, aqui nos meus pés, no fundo do microfone, eu vou ter um problema de realimentação. Então, se eu sei que o microfone ele tende a rejeitar nessas áreas aqui, ó, então eu colocaria os meus monitores levemente deslocados do eixo do microfone. Então eu colocaria ele aqui um pouco aberto nos meus pés. Seria mais ou menos assim. Então eu colocaria, se eu tivesse com o microfone aqui, eu colocaria um monitor aqui, apontado para lá, e o outro aqui, apontado nessa direção, que são as áreas de maior rejeição, como vocês podem ver, mais ou menos aqui nesse meu desenho, bem mal feito. Mas dá para vocês terem ideia. Vou colocar nas imagens para vocês. Para quem não baixou ainda no nosso e-book, a gente tem exatamente todas essas figuras aqui, mostrado para vocês de uma forma bem bonita. Mas continuando aqui, pessoal, a gente não tem só esse tipo de microfones aqui. É muito habitual também se utilizar os microfones omnidirecionais.
Mas, Leonardo, como assim? Eu não uso microfone omnidirecional. Usa sim. Quer ver só? Você usa um equipamento que raramente as pessoas têm hoje em dia, né? Que chama-se telefone celular. Galera. No seu smartphone, tá aqui o seu smartphone, né? O seu smartphone, ele tem um microfonezinho aqui que capta em todas as direções, em 360 graus. É chamado microfone omnidirecional. Entendeu, pessoal? Quem já viu alguém pegando o celular e falando na tela dele aqui, ó? Geralmente, se você falar mesmo na tela do telefone, a pessoa vai estar ouvindo. Você não precisa estar falando diretamente, pegar o seu telefone e falar na parte de baixo do telefone. Se você falar mesmo de frente, ele vai captar, porque aquele microfone ele capta em todas as direções. Então prova que hoje nós temos a tecnologia aí do FaceTime, o próprio WhatsApp hoje já faz chamada de vídeo, então você pode conversar com a pessoa olhando, e aquele microfone está captando ali, apesar dele não estar com o fundo dele virado diretamente para sua voz, para sua boca, né? Mas ele consegue captar em todas as direções. Da mesma forma, outro exemplo de microfone Omni é no seu notebook. No seu notebook você tem aí um microfone omnidirecional aí no seu notebook que capta também em todas as direções. É o mesmo tipo de princípio de funcionamento de um microfone de celular, tá, pessoal? Outro microfone também, exemplo de um microfone. Eita, palavra difícil. Outro exemplo de palavra, credo, quase que eu não consigo falar. Então bora, gravando. Um outro exemplo de microfone omnidirecional que eu posso dar para vocês aqui são os microfones de medição, né? Que a gente utiliza para fazer alinhamento de sistema, né? São os microfones de precisão, tá? A gente utiliza eles para fazer medição de sala, medição de sistema de som, e eles são microfones bem mais sensíveis, que é exatamente para captar em todas as frequências, tá? O range de frequência dele de trabalho é gigante e ele consegue captar em todas as direções. Interessante que você botar ele numa sala, você consegue pegar, através de uma leitura específica, você consegue olhar a reflexão, o que está acontecendo, tá? Um outro exemplo de microfone que nós temos, pessoal. Só voltando aqui antes de passar para o próximo. Então aqui nós já vimos 3 tipos de microfone, né? O cardioide, o super ou hipercardioide e o omnidirecional. Só aqui, pessoal, antes de eu passar para o próximo exemplo, a gente já sabe quais tipos de microfones que a gente pode usar na igreja, principalmente, para você não ter problemas. Se você tem na sua igreja monitores que ficam dispostos, tem que ficar na posição desse, igual que você vê aqui nessa primeira figura. Se você colocar o microfone supercardioide ou hipercardioide aqui, nessa situação, você vai ter problema, tá? Então, se você for utilizar um microfone supercardioide, às vezes você já tem um microfone na sua igreja, você tem um problema de microfonia, e se seus monitores estão apontados nessa direção aqui, para o fundo do microfone, a tendência é que você tenha uma microfonia também. Então, posicione de forma correta, tá? Aqui já é uma ideia para vocês de como que vocês fazem para escolher bons microfones. Esse microfone aqui, eu lembro uma época que muita gente queria usar aquele microfone da Ana Maria Braga. Quem já viu a Ana Maria Braga aí, sabe que ela usa aquele microfone pequenininho na TV. Na TV não tem caixa de som de retorno para eles. Ali é simplesmente uma captação que vai direto para a câmera e da câmera sai nos televisores da audiência deles, né? E eu via muitos pastores, na época que aquilo era novidade no Brasil, os pastores queriam comprar aqueles tipos de microfone auricular e eles já existem os cardioides também deles, supercardioides, mas na época ele virou febre porque ele era aquele bem fininho, que a cápsula dele é mínima, é muito pequena. Se a cápsula é muito pequena,
a chance dele ser um microfone Omni é gigante, vai ser Omni, entendeu? Então, os pastores compravam aqueles microfones e queriam usar na igreja. Aí tinha um monitor apontado para ele lá, caixa de som, a banda atrás tocando, Ministério de Louvor. O que vocês acham que acontecia? Isso aqui, ó. Captava em todas as direções e ia uma sujeiraiada só, meu irmão, pro PA, microfonia, problema de realimentação. Isso aqui virava uma salada, que era um problema. E às vezes a gente falava, pastor, o senhor comprou o microfone errado. Se o senhor não tiver como devolver, o senhor infelizmente perdeu dinheiro, porque esse microfone não serve para você. E você colocar isso na cabeça do pastor, depois que ele tinha investido já o valor, era um pouco complicado. Então, assim, foi uma experiência que eu passei na loja. Quem não sabe, aí eu trabalho, a minha família tem uma empresa de áudio já há muitos anos. E a gente via os pastores chegando desesperados, porque tinham comprado na internet, ou tinham comprado em outra cidade. E falava que o som estava dando muita microfonia, que o técnico estava errando a mão. Mas não era só o microfone comprado errado. Entendeu? Então, os pastores precisam ter esse conhecimento básico aqui de microfones, tá, pessoal? Que são os 3 tipos de microfones que vocês mais vão ver nas igrejas. Eu vou colocar aqui para vocês mais alguns outros tipos de microfones, só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, tem um microfone chamado Figura 8. Figura 8. E o interessante desse microfone é porque o nome dele já entrega por que ele é figura 8, que ele capta em 2 direções. Então, digamos que você tem um microfone aqui, ó, vou botar aqui como se fosse um microfonezinho de lado, aqueles microfonezinhos de rádio, por exemplo, né? Tá aqui, ó, é como se ele captasse aqui nessa região e captasse aqui. E ele tende a rejeitar muito som dessa região ou dessa região aqui, entendeu? É basicamente assim. Então aqui um exemplo de microfone figura 8, ele capta tanto nessa direção, a cápsula dele está disposta aqui, tá, pessoal? Então ele capta aqui e capta na direção oposta, porém ele tende a rejeitar sons nessa direção, tá? Então, para que serviria um microfone desse? Hoje as pessoas estão na moda do podcast, né? Então, se você aí gosta de fazer podcast, tem uma rádio, às vezes o microfone figura 8 para você seria o ideal, porque você colocaria o microfone e você entrevistaria outra pessoa. Então, eu falaria aqui desse lado, o microfone ficaria fixo na mesa ou até num pedestal, e eu falaria, a pessoa do lado de lá falaria, e a gente teria um microfone só para captar as 2 pessoas. Entendeu? Então é um microfone hoje extremamente aí, super indicado para quem tem uma rádio ou para quem tem quem tem podcast ou gosta de gravar podcast. É super indicado esse microfone. E aí a gente tem também os microfones shotgun, né? Que são aqueles microfones que vocês veem às vezes, né? Que vocês veem nas novelas, que são aqueles que ficam pendurados assim, né, que você vê às vezes a pontinha nos erros dos filmes aí, são aqueles microfones shotgun, né, que eles tendem a captar muito mais assim, deixa eu ver aqui se eu vou desenhar aqui para vocês. É como se ele captasse muito direcionado a uma região, tá aqui. Captasse, aí, aqui é o microfone, tá, pessoal? Aqui é o microfone. Aí ele captasse um pouco na outra região oposta, tá? Ele tem um pouco de captação. Porém, dos lados, ele tende a rejeitar muito o som do lado aqui, tá? Então, vocês teriam aqui o microfone que capta muito bem nessa direção aqui, tá? Então, o que tiver nessa direção aqui vai captar muito bem. Ele capta um pouco do outro lado, tá? Porque é por conta da característica do diagrama polar do microfone. Porém, dos lados ele praticamente não capta nada. Então isso aqui seria um shotgun. Shotgun. Acho que com 2 aqui. É um microfone shotgun, tá? Então, aqui eu mostrei para vocês os tipos
de microfones que a gente possui, tá? São alguns dos tipos de microfones que a gente possui. E continuando, a gente tem mais uma outra características que são aplicadas aqui nesses tipos de microfones, que são os microfones dinâmicos ou condensadores, tá? Que são os microfones mais comuns que vocês vão ver. Por exemplo, o SM58, que a gente usa aqui de guerra, é um microfone dinâmico, tá? Ele é um microfone que é extremamente utilizado, mais comumente utilizado no planeta inteiro, que ele capta do bumbo da bateria, da caixa do instrumento, e você pode colocar ele no cubo de guitarra, você pode cantar nele, né? É um microfone para captação de voz. A versatilidade dos microfones dinâmicos, né? O que no caso um Shure, por exemplo, SM58, um SM57, e eles têm como característica que eles são os microfones robustos, parrudos, então eles aguentam muita pressão sonora, entendeu? Você pode colocar muita energia neles, eles são microfones mais resistentes, até em questão de pancada, de cair, quedas, né? Você tem um microfone que aguenta mais, ele não é tão frágil, igual, por exemplo, um microfone de fita, né? Que eu vou já falar para vocês, um microfone de fita. E ele tem como a característica da bobina dele é que ela ela tem uma parte magnética que é ao redor dela, mais ou menos como funciona a bobina de um alto-falante. Então é um fio de cobre em espiral que fica dentro de um eixo magnético e você vai falando e ele vai fazendo um movimento de subir e descer. Exatamente, imagina como o cone do alto-falante é o diafragma, tá? E logo colado no diafragma você tem essa espiral, esse fio de cobre espiral, tá? Que ele faz esse movimento de subir e descer e gera lá no campo magnético uma alteração elétrica e aquilo ali se transforma num sinal elétrico que vai até a mesa de som para ser decodificado. Tá, pessoal? Então vocês têm aí os microfones dinâmicos, que são os microfones mais comuns que vocês vão encontrar. A diferença, por exemplo, do microfone dinâmico para um microfone condensador é que o microfone condensador ele tem duas placas, tá? O diafragma dele em cima embaixo fica uma outra placa de metal e eles se movimentam. O movimento deles é muito curto, é bem menor do que o do microfone dinâmico, tá? E esse movimento ele vai para um capacitor. É como se fosse mais ou menos assim. Como se fosse aqui, onde o diafragma de captação, né, onde você fala aqui é a onda sonora chegando, tá? E aqui você tem o diafragma com fio, com uma plaquinha de metal, e você tem uma outra plaquinha de metal embaixo que desce isso aqui tudo. Isso aqui vai para um capacitor, tá? Dentro desse capacitor, aí ele gera um sinal, um pulso, e aí de acordo com a quantidade de energia que chegou nesse capacitor, ele retém e transforma isso em áudio. Então, você precisa, nos microfones condensadores, geralmente você precisa de energia, que é o famoso 48 volts que você aperta aí na sua mesa, que é justamente para carregar esse capacitorzinho que fica dentro do microfone. Então, dentro do microfone tem um capacitor. Quando você liga o Phantom Power lá da sua mesa, ele joga um sinal aqui dentro, carrega esse capacitor e aí fica energizado a cápsula dele. Então, quando você fala, ele gera um sinal elétrico lá dentro. O capacitor faz essa carga, né, essa carga de sinal que foi jogada nele lá e transforma isso em áudio. Esse tipo de microfone, eles são mais sensíveis e mais, como é que eu diria, preciso não é bem a palavra, mas eles são mais sensíveis, eles conseguem captar mais frequências do que um microfone dinâmico, tá? Como por exemplo, esse microfone que eu estou usando aqui é um microfone condensador, eu tenho que dar uma carga nele para poder funcionar aqui. Esse tipo de microfone, eles são um pouco mais frágeis do que os microfones dinâmicos, tá? Mas eles são muito utilizados também para captar várias coisas aí, captar a voz, por exemplo,
E para captar, por exemplo, overheads das baterias, você tem aí esse tipo de microfone. Deixa eu pegar aqui mais um exemplo de microfone condensador. Aqui vocês têm mais um tipo de microfone condensador, tá? Então, microfone para ser utilizado como overhead, né? Que são esses microfones que ficam nas baterias, para captar pratos e tudo mais. E basicamente para captar voz, tá? Eles são, como eu falei, mais frágeis do que o dinâmico, tá? E a aplicação deles é um pouco mais seletiva, beleza? E aí, pessoal, a gente tem o grande, para mim, um dos melhores microfones que eu tive a oportunidade um dia de testar na minha vida, que são os microfones de fita. Eu testei há muito tempo atrás, quando eu fui gravar um disco lá no Rio de Janeiro, no estúdio do meu amigo Zé Henrique, lá no Yahoo, e eles têm microfones de fita lá, e eu fiquei impressionado com a sensibilidade do microfone de fita. Porque o microfone de fita ele não capta somente o deslocamento de ar, o que empurra e puxa, mas a velocidade que o som está chegando nele. Então ele tende a captar também as altas frequências, assim, sem a aspereza, sem tanta rigidez, igual um microfone, por exemplo, um de medição tem, que ele capta com mais rigidez, é mais áspero o funcionamento do microfone. E esse não, esses microfones eram extremamente famosos nos anos 60, nos anos 70, né? São a época de ouro analógica aí, né? Que a gente tem dos estúdios. E a fidelidade deles, assim, de captação de voz, por exemplo, é incrível. O grande problema deles é que eles alteram o funcionamento com muita facilidade, eles se danificam, tá? Porque é uma fita, uma fita mesmo, é chamado de ribbon, né? Que é fita. E esses ribbons, essas fitas, elas são muito frágeis, então se você derrubar o microfone dele, é quase certo que ele vai estragar e não vai funcionar mais. Então eles são muito sensíveis também, além de ser sensíveis na captação, eles são sensíveis também a impactos, a essas grandes usos, como a gente fala, uso soviético, né? Por exemplo, esse microfone aqui está todo amassado o globo, ó, já sofreu um montão de queda. Se fosse um microfone de fita, na primeira ele já tinha ido embora para o espaço, tá? E são extremamente caros hoje, raros esse tipo de microfones. Tá, pessoal? Então aqui eu estou falando para vocês hoje, única e exclusivamente, trazendo aqui para vocês os tipos de captação que nós possuímos e as características dos microfones. Se o microfone é com fio, se o microfone é sem fio, isso pouco importa. Por exemplo, a gente tem um SM58 aqui com fio, né, que é esse microfone. Porém, a característica de funcionamento do SM58 com fio pro sem fio é a mesma. Ele é um microfone dinâmico, cardioide e acabou, entendeu? Então, não importa se você está utilizando um microfone com fio ou sem fio. A característica do microfone vai estar dentro de uma dessas aqui que eu falei para vocês. Beleza, galera? Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor para vocês sobre essa parte dos microfones sem fio, porque muita gente hoje tem dúvida de mas tô tendo muita interferência e tal, então eu vou gravar depois um vídeo falando sobre isso. Mas por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui essa parte de como que vocês compram. Analisem o manual do microfone que vocês estão comprando. No manual, pessoal, tem essas informações. Ele vai te dizer se é um microfone cardioide, se é um microfone dinâmico com condensador, tá? Ele vai te dizer qual é o range de frequência que ele mais gosta de trabalhar, tá? Porque tem a competência da cápsula, né? Então, assim, a cápsula, ela trabalha, por exemplo, consegue captar de X frequência até a frequência Y. Quando você olha no manual, ele te diz, mais ou menos, ele te diz exatamente qual a faixa de frequência que aquele microfone trabalha, dentro de qual área que ele trabalha, aonde é a área que ele mais gosta de captar, entendeu? De frequência. Então, olhem, estudem os manuais de vocês, dos equipamentos de vocês, para vocês conhecerem os equipamentos que vocês estão comprando, tá? Então, uma dica para vocês de quando forem comprar microfone. Hoje, eu não aceito mais vocês dizerem que vocês não sabem mais olhar manual, tá? No manual você vai estar lá dizendo se o microfone é cardioide, supercardioide, hipercardioide, se ele é um microfone condensador, se ele é um microfone dinâmico e qual é a característica dele, beleza, galera? Então a gente fica por aqui.
Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like aí, tá? Vai ajudar muita gente. Se tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários aí embaixo. E eu quero convidar você também a seguir a gente no Instagram, tá? O link também tá embaixo aí no Instagram, é só você clicar, aí você já vai direto pro nosso Instagram. Lá no Instagram, pessoal, é o local mais fácil para você me achar. Então eu coloco muitas enquetes, eu abro para perguntas, muitas vezes as pessoas têm muitas dúvidas, então eu coloco as perguntas lá. Eu estou mais disponível lá, eu posto muito conteúdo rápido, tá? Essa parte de conteúdo mais técnico, maior, eu posto aqui tudo no YouTube. Mas lá eu posto também, é interessante você seguir a gente nas duas redes sociais. Então segue a gente aí, Áudio para Igreja, tá? No Instagram, no Facebook também, tá? E eu espero vocês lá. Beleza, galera? É isso aí. Deus abençoe vocês. Um abraço e até a próxima.